Repetir. Mais uma vez, boa noite a todos. A nossa grata, sempre agradecendo a presença de todos vocês que deixaram seus lares e vieram aqui aprender um pouco mais da doutrina espírita conosco. Os que nos assistem pelas redes sociais, sejam bem-vindos também. Espero que vocês, como eu sempre recomendo, divulguem a nossa mensagem, compartilhem, dêem um like. Que quanto mais compartilhamento, quanto mais like tem, mais a mensagem vai ganhando alcance e mais pessoas ela vai encontrando. E nós sabemos que a doutrina espírita, a mensagem espírita, ela tem o poder de mudar uma vida, mudar a conduta de uma pessoa e às vezes até salvar uma vida. Os que estão chegando à nossa casa pelas primeiras vezes ou pela primeira vez, sejam também bem-vindos. Esperamos que gostem e que fiquem aqui fazendo parte da nossa família. Hoje nós temos a alegria de receber a Adélia Machado, que vai desenvolver o tema Jesus e Vida. Quem não a conhece, ela milita no grupo Legionários do Bem, a Dona Nina, que todo mundo conhece, lá é Legionários do Bem. Desde já, nós desejamos que ela seja amparada, inspirada, para que ela possa desenvolver o seu tema da melhor maneira possível, que todos nós possamos compreender e que isso vá de encontro às nossas necessidades. Eu convido a todos para que levem o nosso pensamento a Deus e a Jesus, rogando amparo e proteção para a nossa reunião de hoje. Que não nos falte o amparo, como não tem faltado, o amparo e a assistência dos benfeitores amigos para as nossas atividades de hoje. E que a nossa companheira seja amparada e assistida na sua missão que ela assumiu e com certeza vai desempenhar da melhor maneira possível. Que assim seja. Bem, boa noite a todos. Agradecemos à casa pelo convite, né, pela oportunidade de estarmos falando de Jesus, da sua mensagem deixada para a humanidade, que é uma mensagem universal, né, cósmica, universal. Mas antes da gente iniciar falando certas passagens de Jesus, porque não vai dar para a gente, né, falar de todas as passagens, porque são infinitas passagens de Jesus, né? As mensagens infinitas, parábolas, enfim, não vai dar para a gente abordar todas, mas a gente vai tentar falar bastante, um pouquinho de cada uma, não é? E dar a explicação. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria de ler um texto que eu busquei informações, certo? Do livro do Sublime Peregrino, de Matias, do José Carlos de Luque, fiz um apanhado, certo? Para nós termos ideia do sacrifício de Jesus por nós, não é? Da vinda dele para o planeta. Então a gente vai ler rapidinho antes de iniciar, certo? A mensagem. A vinda de Jesus. A encarnação de Jesus na Terra foi prevista e fixada durante a elaboração do grande plano em transcurso no universo. A vinda do Cristo no orbe terrestre foi para entregar pessoalmente o Evangelho e ensinar aos homens a fim de ajudá-los a resistir aos impulsos da animalidade e prepará-los para o fim dos tempos em que já vivemos. Jesus, como sábio e psicólogo, compreendia a natureza psíquica da vossa humanidade, sendo a fonte, o mediador do amor de Deus por todos os seus filhos. Jesus, a Matias aqui faz uma comparação. Jesus, qual andorinha, a debater-se no lodo viscoso de um lago, deixou-se submergir no mar da vida humana, ajustando-se heroicamente às contingências sombrias do planeta, como aprisionar um raio de sol num vaso de barro. O Messias, cuja aura é infinito facho de luz a iluminar a terra, envolver a terra,
Sua descida milionária reduziu seu poder e a sua consciência angélica por amor à humanidade. Na sua peregrinação do céu à terra, foi-lhe dolorosa e sacrificial, lembrando o príncipe que deixa seu palácio resplandecente para descer aos charcos onde vive cancerosos, réprobos e leprosos, junto aos quais ele não se livra de aspirar-lhes as emanações empestadas, anulando a diferença vibratória existente entre o mundo angélico e o mundo humano. E jamais o homem poderá avaliar o prodigioso esforço de Jesus e o imenso trabalho para ele alcançar a atmosfera opressiva do globo terráqueo e se fazer sensível entre os homens perturbados pelas paixões e pelos vícios insaciáveis. O seu perispírito, delicadíssimo, sofreu todos os bombardeios mentais dos homens, com a violência ofensiva dos espíritos nas sombras, que tentavam impedi-lo na sua missão. O seu programa na Terra destinou-se a libertar tanto o sábio como o rico, como o iletrado e o pobre, renunciando às venturas celestes dos mundos divinos, para descer ao abismo pantanoso dos mundos material, pelo deserto da incompreensão humana, culminando em sacrificar sua própria vida para redimir os seus irmãos encarnados, a redução da sua energia perispiritual, né? Jesus alcançou a angelitude sobre a mesma lei que também orienta o selvagem embrutecido para a sua futura emancipação espiritual. Evoluiu sobre o regime da mesma lei a que estão sujeitos os demais espíritos, confirmando a grandeza do seu espírito aperfeiçoado pelo próprio esforço. Então nós vemos que Jesus passou pela fieira como todos nós passamos também. Não teve privilégio, não é? E ele é considerado o nosso irmão mais velho, não é? Então vamos falar um pouquinho do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, na sua irradiação, conseguiu modificar a mentalidade planetária, é universal. Então, o que acontece? O nascimento de Jesus, o nascimento perispiritual, precisa de nascer nos nossos corações. A humildade de Jesus, desde o seu nascimento, foi humildade e simplicidade. Onde Jesus pregava, fazia suas pregações, os seus sermões, não era em sala de aula, não é? Era beirando os montes, as montanhas, à beira do mar, na casa, né, de outros. Enfim, ele usava a natureza, né, a natureza na sua simplicidade para aplicar os seus ensinamentos. Veio nos trazer a lei do amor, porque até então nós, a humanidade, amava só os amigos. E ele veio nos orientar como amar os inimigos, não é? E deixou um marco entre antes e depois. O cristianismo criou um novo modo de vida, uma nova concepção de vida, de Deus, do mundo e do homem. Sua influência é indiscutível, né? A transformação do mundo se realizou na linha do pensamento cristão. O poder do cristianismo na transformação da terra, na modificação do homem terreno. Então, modificou completamente, não é, o pensamento humano, com a mensagem de Jesus e a sua vivência, né? Porque Jesus realmente, ele é o guia e modelo da humanidade, como nós vamos estudar daqui para frente, não é? Por quê?
porque ele exemplificou, não só de palavras, não é? Tanto é que sobre a imortalidade da alma, todos antes de Jesus já conheciam, não é? Mesmo na época de Sócrates, Platão, Sócrates já falava da imortalidade da alma, não é? Então Jesus trouxe a imortalidade da alma, mas ele se fez, não é? Se apresentou aos discípulos, que nas outras seitas religiosas vamos dizer, ressurreição, né? Ele se apresentou realmente para mostrar, né? Para exemplificar, para deixar esse marco para a humanidade, da continuidade da vida, da imortalidade da vida. Jesus implantou o reino de Deus na terra desde o momento em que iniciou aqui suas pregações. Ele o lançou no coração dos seus discípulos, dos seus apóstolos, né? De todos aqueles que o quiseram seguir. Entretanto, esse reino, como ele mesmo ensinou nas suas parábolas, foi plantado no coração do homem como uma semente. Foi semeado na terra para nascer no futuro, através das gerações sucessivas, das reencarnações contínuas, crescendo e renovando. Então, esse reino foi semeado no coração dos homens, mas cada criatura tem um tipo de terra no coração, né? Então, o solo precisa de ser trabalhado, né? O solo precisa de ser arado, né? Para que essa semente frutifique, não é? Então, por isso que muitos não compreenderam e não entenderam ainda essa mensagem universal do Cristo, não é? Ainda não assimilaram ainda. E essa parte do Evangelho, do capítulo 6, do Cristo Consolador, que por sinal é o nome daqui, né, da instituição, vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus fez esse convite: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Então, como que nós vamos aceitar o convite do Cristo? De que maneira que nós vamos aceitar o convite do Cristo? O Cristo oferece-nos alívio para o cansaço e o desespero, uma trégua em meio às lutas do caminho. O alívio nos permite recuperar as forças e continuar a marcha com mais confiança, na certeza da vitória que nos aguarda se não desistirmos. Jamais desistirmos, não é? Dos nossos objetivos, das nossas finalidades. Jesus prometeu aliviar o peso das nossas aflições. Para isso, precisamos ir ao encontro dele, não nos templos religiosos, mas através do coração, o sentimento, não é? Que vestimentas nós vamos apresentar para Jesus? No Evangelho fala das núpcias, né? Da toga nupcial. Então, como que nós vamos apresentar, irmos ao encontro de Jesus? Como a gente anotou aqui, não é nos templos religiosos, né? Nós vamos apresentar de que maneira para Jesus? Com arrogância, com rancores, azedume, reclamações, críticas, preconceitos e descrença? Ir ao encontro de Jesus é uma viagem em que a bagagem das nossas mesquinharias precisa ser deixada para trás. Somente assim encontraremos o alívio prometido, que é a nossa túnica nupcial, né? Precisamos vestir essa túnica do entendimento, da compreensão,
do amor, do perdão, né? Do afeto, da gratidão. A condição à sua resistência está na lei que ele ensina. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é suave, essa lei é leve, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então nós sabemos que a caridade é a ponte que nos liga a Deus, não é? Então, a observância dessa lei, para que nós conquistamos, temos que ter, não é, essa caridade e esse amor. E Jesus trouxe a poesia do Evangelho. Dentro dessa poesia, a grande mensagem, a mensagem moral e espiritual com que ele reformou o mundo. Jesus, o seu Evangelho e a mensagem poética dividiu as águas, marcou um momento definitivo. A data do seu nascimento assinala nova etapa, uma nova era mundial. Até hoje usamos, como sabemos, o calendário que provém dessa data. Depois do Cristo, veio a liberdade, veio a amplidão, o ensino aberto, a lição dada no convívio do povo, a transmissão das palavras, não somente orais, não é? Mas também acompanhadas de gestos, de exemplos, da significação vivida pelo próprio Cristo e pelos seus discípulos. Jesus fala de maneira definitiva para todos do seu tempo que veio para cumprir a vontade do Pai. Ele sempre falava, né? Estou cumprindo a vontade do meu Pai, que é Deus, Pai de todos nós. Sendo ele considerado nosso irmão mais velho, jamais se colocou em situação privilegiada diante dos homens. Nos ensinou na prece que devemos dirigir a Deus, dizermos sempre, Pai nosso. Quando ele falou Pai nosso, Pai de todos nós, ele não falou meu Pai, ele falou Pai nosso, que significa o quê? Que todos somos irmãos, não é? Todos somos filhos do mesmo Pai e temos que considerar, não é, a todos como irmãos, sem distinção de raça, de crença e tudo mais, né? Vivermos de fato o cristianismo, porque sermos cristãos sem o Cristo, não tem como sermos cristãos sem o Cristo, não é? E Jesus, na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Kardec interroga qual o modelo mais perfeito para nós seguirmos e respondem, né? Que é Jesus, o guia e modelo da humanidade. Porque Jesus, por que ele é o guia e modelo da humanidade? Porque ele vivenciou, não é? Ele exemplificou, não só em palavras em oratório, mas pelos exemplos. O comportamento do Cristo diante de uma traição, o comportamento do Cristo diante da indignidade dos homens, no perdão das ofensas, não é? Então Jesus exemplificou. Então nós vemos realmente a exemplificação, a vivência do Evangelho que é necessário, que está nos faltando, não é? Porque não adianta nós termos o conhecimento, vários livros lidos, não é? Muitas das vezes achamos que compreendemos, que já sabemos muito, mas não. Enquanto nós não dermos o nosso testemunho, vivermos de fato o Evangelho, que está faltando, não é? Nas criaturas, na humanidade, essa vivência do Evangelho, da mensagem de Jesus, da lei de amor. Amai-vos como eu vos amei, não é? Então Jesus, a sua presença entre nós foi um marco na história da humanidade. A transformação moral, baseados nas suas lições e exemplos, como guia e modelo da humanidade.
alcançar a cura das nossas almas e aproveitar com dignidade a valiosa oportunidade da encarnação. Vamos aproveitar, não é? Essa presente encarnação. Vamos tentar conseguir fazer essa transformação moral que tanto nós precisamos, não é? Essa transformação moral que se faz necessária, modificando os nossos hábitos, né? Esses hábitos antigos, velhos, porque muitas das vezes nós falamos assim, temos que matar o homem velho, né? De hábitos nocivos, mas nós vemos que não matamos o homem velho, porque o homem velho faz parte do nosso histórico, né? Faz parte da nossa história. Então nós temos é que modificar esse homem velho, né? Nós temos é que transformar ele, modificar, e é através dessa reforma moral que nós vamos conseguir, não é? Atitudes da fé raciocinada, de esperança ao amor próximo, porque essa fé, ela precisa ser trabalhada, porque muitas das vezes nós falamos assim, eu tenho fé, mas eu tenho fé quando tudo está bem, a minha família está saudável, todos com saúde, está correndo tudo bem, a minha fé está certa, né? De repente, quando vem as dificuldades, as enfermidades, não é? São testes e desafios para nós provar a nossa fé, não é? Porque enquanto está tudo certo, nós não temos como provar, não é? Se realmente nós temos essa fé raciocinada, essa fé para valer, não é? Até tem uma pessoa que fala assim, eu tenho muita fé, né? Meus filhos saem, eu falo assim, vai com Deus, né? Mas aí eu fico esperando meus filhos chegar, porque vai que Deus, né, falha, não é? Às vezes eu falo assim, vai com Deus, mas no fundo eu fico esperando meu filho chegar, né? Porque às vezes Deus falha. Então essa fé nossa ainda é muito vacilante, né? Nós vacilamos muito ainda. A dor e o sofrimento nos remete à busca de soluções. Então a dor é um teste, né? Para que nós busquemos, saímos do comodismo e vamos em busca de soluções. Porque se tiver um problema, todo problema tem solução, né? Então nós temos que buscar a solução. O verdadeiro perdão nos liberta. E realmente, o perdão, nós ficamos prisioneiros à falta dele, nós ficamos presos, né? E o perdão nos liberta. Quer dizer, muitas vezes nós falamos assim, mas eu vou perdoar e vai ficar tudo bem com a outra pessoa? Não. Nós temos que perdoar, seguir Jesus, modelo, né, de perfeição, e o outro que vai responder pelos seus atos, né? Nós não temos que ser fiscal de ninguém, nós temos que ser fiscal de nós mesmos, né? Nós temos que nos responsabilizar pelos nossos atos. O ato do outro, já ele que vai, não é, se ver com a lei divina. Nós não temos, né, nem que julgar, de criticar. Realmente, cada um vai ter que se responsabilizar pelos seus atos e atitudes, né? A caridade nos afasta da depressão e da apatia. Muitas vezes você está depressivo, você está distraído, né? Muitas vezes o mundo nos envolve com as ilusões, ficamos iludidos, não é? E muitas das vezes vamos distanciando das leis divinas sem perceber, não é? E esse distanciamento é que nos traz o sofrimento para que nós possamos retornar para o caminho certo. Porque muitas das vezes, através das ilusões, nós buscamos atalhos, né? Nós queremos mais facilidades e vamos nos envolvendo no pessimismo, né? E tantas outras dificuldades. Então, nós vamos dizer, nos complicando, não é? E a paz e a serenidade são conquistas do dia a dia, são alcançadas com a prática da paciência e da compreensão. Tudo isso. A alegria e o sorriso fazem parte da cura das nossas almas. Jesus nos espera a cada página de nossa vida. E realmente Jesus está à nossa espera da nossa mudança, não é? É transcendental. É igual o professor
o professor não acredita, ele acredita naquela criança que está no pré, que deixa o lápis cair, não é? Ele vai escrever de forma... Mas o professor sabe que ali está um futuro, está uma esperança, né? E assim Jesus nos enxerga, com muita esperança e um futuro promissor, que é o destino de todos nós, né? A lei do progresso. Então, jamais desanimarmos, nem conosco, com nós e com ninguém, né? Que todos nós estamos condenados a progredir, né? Não tem outra alternativa. Nós só vamos dizer, atrasamos, né, essa evolução. Mas, na verdade, todos nós vamos chegar um dia, né, no que nós precisamos chegar. Estado de perfeição. A perfeição relativa, claro, né? O Jesus como socorro incessante, o amor. Nosso coração, sintonizado nas frequências do amor, o amor como solução para as nossas dores, remédio capaz de arrastar o egoísmo para longe do nosso caminho. Então, as frequências do amor, nosso coração trabalhar, não é? Nessa frequência. Se procurarmos pela paz, Jesus é a fonte e não o seguir, né? Se nos encontramos perdidos, Jesus é o caminho das portas abertas. Se estivermos aflitos, Jesus é a consolação de agora. Se a tristeza nos visitar, Jesus é a esperança de um novo amanhã. Se a doença nos abater, Jesus é o remédio acessível a todos os corações. Jesus é a suprema bondade, o supremo amor de nossas existências, o inovidável mestre da Galileia. E aí, vamos falar um pouquinho das bem-aventuranças, né? Que vamos imaginar Jesus no monte, vamos plasmar, não é? A imagem de Jesus no monte, falando para a multidão das bem-aventuranças. Jesus cantou a sinfonia das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ele não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim os humildes. Ele disse que é deles o reino dos céus e não dos orgulhosos. Bem-aventurados os puros de coração, porque a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Toma como símbolo a criança. Então, esse tomar símbolo como a criança é no sentido de que é esse esquecimento do passado, né? Até os 7 anos, a criança está nesse período de esquecimento e ela é pura, né? Realmente as atitudes da criança têm essa pureza. Por isso que ele disse, vinde a mim as criancinhas, não é? Nesse período de esquecimento do passado, a criança é pura. O espírito, né? Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, porque Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência. Bem-aventurados os que são misericordiosos, o perdão, indulgência e reconciliação. A caridade segundo entendia Jesus. Vamos dizer, foi questionado também o que Jesus entendia da caridade, né? BIP, vamos dizer, benevolência, indulgência e perdão. É o BIP, né? Das nossas vidas. Benevolência, indulgência e perdão. Como Jesus entendia a caridade. E a família de Jesus? Nós fazemos parte da família de Jesus? Vamos nos perguntar, não é? Se nós fazemos parte da família de Jesus. Quando ele diz, quem é minha mãe e quem são meus irmãos?
Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus, quando ele foi chamado, porque a família estava lá fora, né? Então ele respondeu isso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Porque Jesus, ele não rejeitava os familiares, né? Só que eles não entendiam a missão de Jesus no momento, né? Então eles estavam desconectados dele, das coisas espirituais. Então os que estavam ali com Jesus estavam conectados com ele. Então por isso que ele disse: aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, né? A família de Jesus. Porque aqueles que estavam ali, embora não eram familiares dele, era família espiritual. Então aí ele deixou bem claro os laços materiais, das famílias materiais, os laços consanguíneos, né, da família material, e os laços espirituais, que são conquistas das almas, né? É bonito porque quando nós conquistamos o sentimento, conquistamos o coração, esse sentimento é por todo sempre, né? De reencarnações em reencarnações, nós continuamos amando. Esse amor jamais termina. Ficamos separados nas reencarnações, né, tal, mas sempre estamos juntos, espiritualmente falando. Então, por isso que nós temos que desenvolver esse amor em família, né? Porque na família é que está as nossas maiores responsabilidades. Somos juntos ali, não é? Temos objetivos e finalidades a vencer. E muitas das vezes temos os próprios inimigos em família, não é? Para que nós conseguimos aparar, não é? As arestas do passado. São oportunidades benditas que nós temos dentro do lar para prestar essa caridade, desenvolver o sentimento e apagar essas animosidades, né, que nós fizemos, vamos dizer, as encrencas nossas do passado. Nós estamos aqui para resolver as situações do ontem e para caminhar diferente. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque qual o caminho de Jesus? Todos nós sabemos, né? A verdade de Jesus. Então, Jesus, ele não rejeitava famílias que estavam ali, embora não fosse família consanguínea, estavam desejosos de aprender com ele as leis divinas, sintonizados pela lei de afinidade. Então, todos que estavam ali estavam sintonizados pela lei de afinidade com Cristo, né? Mais tarde, sua mãe veio compreender a sua missão, porque muitos questionam: nossa, mas Maria, né, Jesus? Não, porque naquele momento também, Maria talvez não estava entendendo a missão verdadeira de Jesus. E mais tarde, ela compreendeu tudo, né? Mais tarde ela se tornou a mãezinha querida nossa, né? Se tornou a Maria Santíssima, né? A Santinha. Então, mas antes, não é? Ela ainda não estava entendendo a verdadeira missão do Filho Jesus, né? Ensinou assim que existem os tipos de família, espiritual e material. Aí vamos falar um pouquinho da vigilância. Jesus prescreveu o remédio da vigilância para as nossas dificuldades. Vigiar é observar com atenção, prestar atenção para os reais motivos que nos fazem descer as escadas do desequilíbrio. Então, quando nós descemos as escadas do desequilíbrio, temos que prestar atenção qual o motivo, qual a causa, qual o problema, por que nós estamos vivenciando um desequilíbrio, vivenciando uma desarmonia, porque muitas das vezes queremos botar a culpa nas pessoas, né? Filho, companheiros, pais, enfim, mas nós temos que realmente assumir as nossas responsabilidades, porque os nossos desequilíbrios, as nossas desarmonias, muitas das vezes são de atitudes que tomamos, não é? Escolhas erradas que fazemos e nos comprometemos, né? Porque todo ato tem as suas consequências, né?
Então, vigiar para não cair em tentação, evitando excessos de toda ordem, cultivando a moderação, identificando o sofrimento que nossos hábitos nocivos estão produzindo. Então, são os nossos hábitos nocivos que provocam, não é, todo esse desequilíbrio. Então, o que nos leva a comer exageradamente? Né? Por que comemos além da conta? Vícios, né? O que nos faz beber água além da conta? O que nos impulsiona a falar mal do próximo? O que nos faz perder o humor? O que nos leva ao pessimismo? O que nos faz ficar revoltado contra tudo e contra todos? Quando a boca sabe comer, o corpo é saudável. Quando a mente sabe pensar, a alma é feliz. Quando as mãos sabem ajudar, o coração é alegre. Quando você sorri com a alma, todo o seu corpo sorri também. Nós, como cristãos espíritas, temos que sermos sempre otimistas, né? Sempre alegres, felizes. E o Chico Xavier falava, não é? Que nós temos direito de chorar. Sim. Termos tristeza? Sim. A tristeza é um sentimento como outro qualquer. Passamos por tristezas, choramos muitas das vezes, né? Conosco mesmo choramos, é natural e temos esse direito. Sim. Mas Chico dizia, vá, enxuga o rosto e segue os seus compromissos, segue as suas tarefas, né? Então é isso que nós temos que ser otimistas, né? Sempre o otimismo. E a gratidão e o amor. Falamos um pouquinho da gratidão, porque sermos gratos a Deus, né? Sermos gratos a Jesus por tudo que nos concede a cada dia, não é? Há mais de 2000 anos que Jesus vem receitando remédio. Há 2000 anos Jesus vem receitando remédio. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor é harmonia, é pureza, é vida gerando vida. Escolha o amor no lugar do mal. Jesus indicou 3 remédios de larga eficácia para as enfermidades: perdão, fé e amor. Com o amor, você mergulha num estado de êxtase. O amor volativa toda a energia negativa acumulada em nosso campo psicofísico. Então, o amor dissolve, né? Os espíritos de luz proclamam que fora da caridade não há salvação. Isto é, fora do amor não há salvação. O amor restaura, revigora, alegra, anima e fortifica. O roteiro proposto por Jesus: buscai primeiramente o reino dos céus, de Deus, e tudo vos será acrescentado. E aí, outra frase de Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então devemos conhecer, meditar, sentir e viver, né? Meditar, nós raciocinando, né? Raciocinando, usando o raciocínio, a inteligência, né? E sentir, trazer toda essa sabedoria para o coração, né? Vivendo com Jesus. O autoconhecimento é indicado pelos espíritos de luz como o caminho mais eficaz para melhorarmos nossa vida, nessa vida. O autoconhecimento. Nos observarmos sem propósito de autocondenação. Mais lucidez teremos sobre o nosso comportamento. Detectamos as pedras do tropeço, evitando-se naturalmente. Ninguém tropeça em montanhas. É interessante, né, essa frase, porque ninguém tropeça, nós não tropeçamos em montanhas, nós tropeçamos em pedras, não é? E nós podemos, com a nossa capacidade,
a nossa vontade, não é? Podemos ir tirando essas pedras, porque essas pedras fazem parte, não é, da caminhada. Os problemas, dificuldades, é onde nós vamos sair da zona de conforto, não é, para buscar a solução. Então as pedras fazem parte do nosso caminho. Mas esse autoconhecimento é muito importante, porque nós temos que nos conhecer, temos que nos entender, o porquê dos nossos comportamentos, não é? O porquê de certas atitudes que nós temos, porque quando nós nos conhecemos, até essas influências espirituais que nós sofremos, para distinguir o que é nosso e o que não é, né? Que às vezes nós somos influenciados também sem perceber. Então, quando nós nos conhecemos, nós vamos analisar, vamos questionar por que eu agi dessa forma, não é? Eu devia ter agido de outro jeito, não é? Então, quando a gente se conhece, fica mais fácil, até nesse progresso que nós temos que realizar, não é? As vitórias não são sempre, são apenas constituídas de pequenas conquistas, mas também de muitos fracassos. Temos os fracassos também, né? Claro, somos imperfeitos, né? Estamos no mundo de expiação e provas. São ainda as nossas condições ainda, né? Mas o importante que eu falo é a gente ter a vontade. A vontade, eu costumo falar que é o carro, o motor do nosso carro, do nosso veículo carnal, né? A vontade, a determinação. Isso é muito importante. Quando a vida te traz um não, há sempre um sim, né? Oculto em alguma parte do quebra-cabeça de nossa existência. Então, muitas das vezes nós recebemos não, ficamos decepcionados, mas temos que observar e ter fé que lá na frente nós vamos ter um sim, né? No momento, talvez um não. E nós não sabemos interpretar esse não, que talvez esse não é a nosso favor, não é? Não te perturbes, pois, diante da luta, observa e trabalha dentro das verdades do Cristo. Sem amor, não há progresso. Sem amor, não há evolução. Né? Simples assim. Por isso que Jesus trouxe essa lei de amor incondicional. Né? A gratidão é uma das mais eficientes terapias espirituais para a saúde. A gratidão. Quando nos sentimos gratos a Deus, diminuímos as queixas e a infelicidade. Olha só que interessante. Quando nós somos gratos, sabemos agradecer a Deus, nós vamos ter menos reclamações. Nós vamos deixar de reclamar. Essas reclamações, essas queixas. Somos infelizes, né? Não. Nós vamos abandonando um pouco dessas queixas, desses azedumes, não é? Vamos ficando mais otimistas e tudo mais. E aí vai desaparecendo. Para sermos abençoados pela vida, precisamos abençoar também. Então, para nós termos a bênção da vida, temos também que abençoar essa vida, não é? Muitas das vezes nós temos aquela saúde e não valorizamos. E aí dá uma dor no rim, aí nós vamos lembrar que temos um rim, né? Quando nós sentimos alguma dor no órgão, nós vamos lembrar que temos esse órgão. Que até então, o organismo nosso é perfeito, trabalha, né, perfeitamente, e muitas das vezes nós não valorizamos, né? Às vezes perdemos até a saúde por negligências, muitas das vezes. E aí depois vamos, né, ter as consequências dos nossos desequilíbrios, dos nossos desajustes, né? Agradecer muito quando estamos saudáveis, aliás, agradecer todos os dias pela vida, pela oportunidade que nos é concedida, não é? Afastemos a negatividade de nossa mente com pensamentos de paz, serenidade, alegria e amor. Vamos substituir, né, o pessimismo pelo otimismo. Aquietemos nossa mente com a oração, com a contemplação da natureza, com o silêncio interior. Vamos meditar mais, contemplar a natureza,
Ele está sempre buscando essa natureza, porque tudo é natural, né? A lei, tudo se faz naturalmente. Integração perfeita da mente do Cristo com a mente de Deus, que o Mestre afirmou. Eu e o Pai somos um. Quando nós conseguimos chegar nessa situação que o Cristo conseguiu, né? Estarmos conectados direto com Deus, conectados com essa espiritualidade superior, temos que, por obrigação, não é, vigiar e orar sempre, recorrer à oração, para nós estarmos sempre sendo assistidos por essa espiritualidade maior, porque nós temos tudo para dar certo, nós temos tudo por vencer, né? Mas depende de nós, unicamente de nós. A doutrina espírita, ela nos responsabiliza. Nós somos construtores do nosso destino, né? Então a doutrina espírita, ela nos leva a responsabilizar pela nossa vida. E aí, sobre o perdão, estamos acabando. Sem a melodia do perdão, não pode existir música nos sentimentos. Achei importante, isso aqui é frase do Luca. Sem o professor Lucas. Esquece todas as ofensas e não deixas de quem te fira e te irrite. Então, nós temos que esquecer as ofensas e não nos deixar sermos atingidos, né, pelas ofensas. Se abrires a porta da revolta, por elas adentrará o magnetismo do ódio, que desagrega, né? Desagrega as energias benfeitoras que o amor fez reunir teu coração. Perdemos, né? A desculpa nessa hora é o amparo contra as investidas das sombras. Então, quando nós desarmamos, nós ficamos num estado de equilíbrio, né? Quando nós nos desequilibramos perante a ofensa, o orgulho e o melindre é que nos faz, né, ter essas reações, não é, contra o nosso próximo. Ficamos armados, porque nós vemos que as ofensas, se nós estivermos bem, nós não vamos ofender ninguém. E que a pessoa estiver bem também, ela não vai nos ofender. O ofensor que nos agride, ele está doente, ele está enfermo, né? Então vamos pensar dessa forma, fica mais fácil para a gente perdoar, né? O perdão é um dos remédios mais importantes indicado pelo Cristo. Escolher mágoa e desilusão é escolher a doença, né? Somatismo no corpo físico, né? A consciência tranquila é a base da nossa harmonia interior. Faltas cometidas, o não perdoar, nossas energias entram em desequilíbrio e perturbação. Ficamos perturbados, ficamos desequilibrados, não temos paz, não é? Dormimos com o inimigo e acordamos com o inimigo. Vamos viajar, levamos o inimigo conosco e ele vai grátis ainda conosco, olha só, não paga nada. Nós levamos ele com a gente. Então, vamos não é, limpar o nosso coração de mágoa, de ressentimento, de inimizade, não é? Para que nós possamos, e aí a gente vai falar, já estamos pensando, sobre a oração e a paciência, né? Que a paciência é remédio, né? Remédio, tudo ocorre para o nosso bem, todo mal encerra um grande bem. A paciência é um remédio poderoso, pois tem o poder de acalmar a irritação, a ansiedade e o azedume, né? 3 bombas que arrasam a saúde e dificultam a cura. A oração é um banho de luz. Muda-se a frequência energética para melhor. Sintonizamos com as ondas do equilíbrio cósmico, né? Nós sabemos que estamos envolvidos nesse fluido cósmico universal, né? E emitimos e recebemos ao mesmo tempo através dos pensamentos, né? A oração é uma ducha espiritual que lava os detritos acumulados pelo entrechoque das tensões do dia a dia, né? A prece é o canal de socorro para nós. Quando se ora, os remédios da coragem e da esperança nos são diretamente ministrados na farmácia de Deus. O Evangelho de Jesus é a farmácia, de onde encontramos os remédios que nos curam por dentro. A cura real acontece do interior para o exterior. Toda cura é uma autocura.
E há 2000 anos esses remédios estão à nossa disposição, né? Há 2000 anos. E aí a reconciliação e o auto-perdão também. O auto-perdão precisamos de nos perdoar, porque muitas das vezes nós não conseguimos nos perdoar. Perdoamos e nós mesmos nós ficamos sofrendo, né? Ficamos com remorso, nós sabemos que esse remorso nos prende, nos aprisiona, o remorso e a culpa, nós ficamos perturbados, então aí é necessário que nós nos perdoemos, deixemos o orgulho de lado e nos perdoemos, né? Para que nós, porque muitas das vezes nós ficamos impossibilitados, ficamos presos nessa culpa, nesse remorso. Nós sabemos que temos que partir para a reparação, né? Temos que partir para a reparação, que não adianta nós ficarmos sofrendo com culpa e remorso e não agir de forma correta, não é? Então Jesus prescreve o amor em forma de reconciliação consigo mesmo e com seus irmãos. A autocondenação é um processo perverso conosco, né? Então muitas das vezes nós ficamos, eu não podia ter feito, não podia ter acontecido isso e tal, não me perdoo, então aí a gente sofre, não é? Ficamos sofrendo. Então nós temos que nos reconciliar conosco mesmo, temos que nos reconciliar conosco mesmo, porque aqui, ó, o tamanho dos seus tropeços fomenta a enfermidade, não é? Não importa o que fizemos, o importante é que nós arrependemos e partimos para a reparação, né? Não ficamos maçando barro numa coisa só, não é? Então, infelizmente, está vencendo o horário, né? Mas aí a aceitação, né? Nós temos que aceitar, não ficar brigando com o mundo, brigando conosco, temos que aceitar as nossas provas com humildade, não é? Resignação. Então Jesus disse, levanta-te, pega a sua cruz e segue. Então não adianta nós ficarmos sentindo vítima, né? Caídos. Não, temos que ter essa coragem, essa perseverança. Pegamos a nossa cruz, as nossas dificuldades, os nossos problemas, levantamos e sigamos em frente. Não ficarmos caídos ali, igual a criança, né? A criança cai ali, machuca, já levanta, já está andando, já está. Então, nós temos que fazer dessa coisa. Assumir as nossas deficiências e não ser controlado por elas, né? É isso aí. Aceitar o convite de Jesus e seguirmos avançando, fazermos as mudanças necessárias que é necessário, né? E aí a gente termina com o Consolador prometido, né? Que é a nossa doutrina espírita. Que Jesus disse, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós os conhecereis. Porque Ele ficará convosco e estará em vós, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. O Espiritismo vem no tempo previsto realizar a promessa do Cristo. E o Espírito de verdade que preside, olha bem, o Espírito de verdade que preside o seu estabelecimento, chama os homens à observância dessa lei e ensina todas as coisas, ao fazer entender o que o Cristo disse apenas por parábolas. Então, chegando ao final, nós agradecemos a essa doutrina espírita, que nos orienta, que nos consola, que nos dá arrimo, nos dá conforto, esperança, né? Nesse futuro grandioso que espera a todos nós. Nós agradecemos e muito obrigada.